diz assim, olha, e depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. Fala comigo, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, fala comigo, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe, que queres que eu te faça? Mestre. E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista, que eu veja. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Fala comigo, viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Fecha a tua Bíblia, fecha os olhos, Pai. Fala, Senhor, ao nosso coração, que não seja pelo muito falar, mas pelo Teu Espírito Santo que se faz presente no nosso meio. Cada um de nós saiamos desse lugar tocados, restaurados, transformados pelo poder da Tua Palavra. Usa os meus lábios, a minha voz, tudo que é em mim, para falar de Ti, ó Deus. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. E todos digam amém. Diga graças a Deus. Se assente aí no seu lugar, glorificando a Jesus, exaltando ao Senhor. Esse texto é uma passagem bastante conhecida, mas que a palavra se renova a cada momento na nossa vida. Nos fala deste homem chamado Bartimeu, que na verdade era um homem que nem a Bíblia nem cita o nome dele. Mas como, pastor? Era Bartimeu. O nome dele era Bartimeu? Não. Esse não era o nome dele. Bartimeu, na verdade, é uma palavra composta. Bar mais Timeu. Bar significa filho. Bartimeu, filho de Timeu. É como se falar Simão Bar Jonas. Simão, filho de Jonas. Era assim que se tratava naquela época. E este cego era conhecido como filho de Timeu. Era um cego que, além de não ter visão, de não enxergar, era alguém que todos olhavam e chamavam, olha, está ali o filho do Timeu, está ali o Bartimeu. E isso não está aqui no texto que nós lemos, mas nos escritos históricos, vai falar que este Timeu, o pai do Bartimeu, do cego, alguns historiadores dizem que ele era um general israelita que se revoltou contra a tirania de Roma. E você sabe que Roma matava as pessoas crucificadas, expunha as pessoas fora de forma cruel e trágica para mostrar o seu poderio. E quando um general se revoltava contra o seu império, era comum que se fizesse isso. Então matou-se o pai, e esse Bartimeu devia ter ali entre os seus 6 e 8 anos de idade, era uma criança ainda. Para mostrar isso, eles cegavam os olhos da criança, do filho, para mostrar para todo mundo, olha o que se aconteceu com Timeu, e olha o que aconteceu com o filho dele. Então isso era um outdoor para Roma, isso era uma propaganda da crueldade que eles fariam com qualquer um que se levantassem contra eles. E esse moço é alguém que não nasceu cego, mas que se tornou cego. Porque nos 4 evangelhos você vai ver que ele, depois que ele é curado, depois que a Bíblia diz que ele tornou a ver, ele passou a enxergar. Os 4 evangelhos vai falar disso. E ele tinha uma capa que lhe dava autoridade para pedir esmolas. Então esse moço que ficava à beira do caminho, ficava também mendigando.
Então nós sabemos que ele era filho de Timeu, nós sabemos que ele era mendigo, nós sabemos que ele era cego, que ele ficava lá mendigando. E muitas vezes nós vemos pessoas que perdem a sua visão na vida. Algumas situações levam ela a perder a visão, a não enxergar mais lutas da vida. A Bíblia diz que Sansão teve os seus olhos cegados por conta do pecado, por conta de errar, de falhar. Ele vai perder a visão literalmente. Algumas pessoas perdem a visão pela dor. Ela não consegue mais, dói tanto que ela não consegue mais enxergar a sua libertação. A perda de visão significa alguém estar no lugar escuro, sem enxergar nada. Quando você não enxerga, você só tateia. Fala de acomodação, de escuridão eterna. Mas algumas pessoas fazem a diferença. E o que Deus tem colocado no meu coração é para enxergar a diferença desse Bartimeu, desse cego, que como muitos não se deixam vencer por uma limitação física, não se deixam vencer por uma adversidade. Algumas pessoas, como aquele famoso cantor Andrea Bocelli, que por um glaucoma perdeu a sua visão, mas que toca mais de 6 instrumentos, é um tenor conhecido mundialmente, faz a diferença. Assim foi esse Bartimeu. Para ele também, ele, apesar de estar ali há cerca de 40 anos, ou mais de 30 anos, naquela situação de sofrimento, a Bíblia diz que ele vai enxergar o que muitas pessoas que tinham olhos físicos não enxergavam. Ele vai ouvir o que muitas pessoas não conseguiam ouvir. E ele vai agir a sua fé. E tudo que Deus espera de nós nesse tempo, de pessoas que também como ele pode estar com a sua vida destruída, que você possa enxergar além, é que você possa ver mais longe. E o que eu gostaria de compartilhar com você é algumas coisas que Deus me mostra que aconteceu na vida de Bartimeu e que é importante acontecer na nossa vida. A primeira que me chama a atenção e que mostra que Bartimeu era alguém diferenciado é porque a Bíblia diz que Jesus estava passando por Jericó. E é sabido depois disso que aquela seria a última vez que Jesus passaria por Jericó. Bartimeu não sabia disso, que era a última vez, mas ele aproveitou aquela vez para receber a sua cura, para receber o seu milagre. Era a última vez. E ele se posiciona, e ele luta. E interessante que nessa última passagem de Jesus por Jericó, a Bíblia diz que ele faz 2 milagres extraordinários. Primeiro, a cura desse cego. E o segundo, salva um homem que era um grande pecador. O primeiro era um desprezado, que ninguém dava nada, que ficava à beira do caminho, junto do caminho, mendigando. Era alguém, mendigo, pobre, que as pessoas mandavam que ele ficasse quieto. O outro era um rico, poderoso, cheio de dinheiro, tinha muito dinheiro, chefe dos fiscais, dos cobradores de impostos, o chefe da Receita Federal daquela época, de Roma, chamado Zaqueu. Nessa última viagem, Jesus vai fazer esses 2 milagres, salvar, entrar na vida de Zaqueu, e vai curar a vida, vai curar de cegueira o Bartimeu. Então Bartimeu é um sujeito que soube
aproveitar a oportunidade da vida. E Deus tem falado muito comigo sobre isso. Eu vinha ontem no carro, o Ronaldo está aí? O Ronaldo estava comigo. E eu falava, meu Deus, como que é a nossa vida? A gente já passou, fomos lá, ministramos. E a nossa jornada, ela é muito dinâmica, muito rápida. Então, algumas coisas na nossa vida, é a última vez que você fez e você não sabe o que você fez. Eu dizia hoje pela manhã que as mulheres que brincavam de boneca, a minha esposa dizia que ela tinha uma Suzy, que gostava muito. A minha filha tinha a Barbie, eu não sei qual boneca que você tinha. Os meninos tinham carrinho. Eu jogava bola num campinho que eu mesmo carpi, lá na Nova Sorocaba, Fabiano, que eu carpi, que eu fiz coloquei a trave lá com meus amigos, e nós fizemos, a gente brincava lá. E teve um dia que foi o último dia que eu joguei lá. Teve um dia que foi o último dia que você brincou com a sua boneca, que você brincou com aquele carrinho, com aquela bicicleta. Mas você não sabe qual foi o último dia, sabe? Você não lembra disso. Tem algumas coisas que a gente faz na nossa vida, que aquela foi a última vez que você fez. E você nem imagina que aquela seria a última vez. Eu estava meditando nessa palavra, e Deus falou comigo, olha, a última vez que o pastor Zarias subiu nesse púlpito, pegou nesse microfone, aqui, foi no aniversário do pastor Jones, em fevereiro, não é isso? Ele vai falecer em março. Foi a última vez que ele subiu. Nós não sabíamos que aquela seria a última vez. Esse Bartimeu não sabia que aquela seria a última vez que Jesus iria passar ali. Mas ele não despreza a oportunidade. Ele não despreza, ele corre atrás da oportunidade. Eu gostaria que você colocasse isso no teu espírito, querido, não despreze, lute pelas oportunidades que Deus te dá, lute pelas oportunidades de amar mais, de falar para as pessoas que você ama, de perdoar, lute por elas. É Francis Bacon que diz assim, olha, que o homem deve criar as oportunidades e não somente encontrá-las. Lute para criar oportunidades. Diz alguém, um pensador diz assim, as oportunidades multiplicam-se à medida que elas são agarradas. Então, se a oportunidade passar, meu amigo, monta nela, agarre rapidamente. Oportunidade são como o nascer do sol. Se você esperar demais, você vai perdê-la. Então, queridos, não deixe a oportunidade passar. Aproveite a oportunidade da vida. Aproveite ela. E isso é diferente de você ser oportunista. Isso é diferente de você aproveitar de situação. Bartimeu, ele certamente já tinha ouvido falar de Jesus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Amém, irmãos? Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Certamente ele tinha ouvido falar de Jesus. Talvez alguém falou para ele que Jesus um dia entrou na sinagoga e abriu um texto da palavra de Deus, os pergaminhos, e está escrito que Jesus, ele lê lá, e ele disse, olha, que o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu a pregar e a evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cautivos e restauração da vista aos cegos. Ele com certeza, ele deve ter ouvido alguém falar, olha, Jesus entrou lá, e ele leu aquele texto que está lá em Isaías 61, ele pode dar vista aos cegos. Talvez alguém já tinha ministrado, ele tinha ouvido os Salmos 89, os Salmos 89 diz assim, fiz uma aliança com o meu escolhido, e jurei ao meu servo Davi, dizendo, a tua semente estabelecerei para sempre, edificarei o teu trono, de geração em geração. Achei Davi meu servo, com o santo óleo ungi, e com o qual a minha mão ficará firme, e o meu braço o fortalecerá. Talvez ele tinha ouvido, ele sabia que o Messias deveria ser da linhagem de Davi. Então ele chama e ele reconhece Jesus como rei. É diferente. Esse moço, ele passa a ver o que ninguém viu e a ouvir o que ninguém ouviu. Porque no texto que nós lemos Marcos 10, do 46 ao 52. No versículo 47, a Bíblia diz assim, e ouvindo que era Jesus o Nazareno. Ele ouviu que era Jesus o Nazareno, olha lá.
que era Jesus de Nazaré. Fala comigo, Jesus de Nazaré. Mas ele não clama, Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim, clama. Ele começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É diferente. Ele está falando, Jesus, filho de Davi, Jesus, o Senhor é o rei, tem misericórdia de mim. Querido, talvez todo mundo estava ali olhando e as pessoas falando, olha, Jesus o Nazareno. E quando alguém dizia Jesus de Nazaré, estava dizendo, olha, Jesus, o filho do carpinteiro, o filho de Maria, está passando aqui. Jesus, aquele que é homem, está passando aqui. Mas ele não. Alguém dizia, era Jesus, o homem que está passando, mas ele dizia, não, é Jesus, o filho de Davi, é Jesus, o rei que está passando aqui, é Jesus, o Senhor, e mais que isso, ele fala, ele grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que ele está falando isso, querido? Primeiro, ele não despreza a oportunidade, e depois agora, ele enxerga que naquele momento, era o momento dele mudar a vida dele. Fala comigo, ter mudança de vida. Querido, quem crê que Deus pode mudar a sua vida, diga aleluia. Chega um dia, querido, uma hora, uma palavra, que vira uma chave na nossa vida. Vira alguma coisa e algo muda extraordinariamente. Sua vida muda. Quem sabe você ia para um caminho de morte, de vício, de prostituição, de adultério, de destruição da sua família. Mas quando você ouve uma palavra, você muda a rota e você está livre. Aquele moço, depois de tantos anos, ele falou, essa é a minha oportunidade. E a Bíblia diz que ele começa a gritar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Estava todo mundo vendo o Jesus de Nazaré, mas ele via Jesus, o filho de Davi. Oh, querido, quem crê que Deus está aqui nessa noite, diga aleluia. E agora, meu irmão, a Bíblia diz que algumas pessoas chegam para ele e falam assim, olha, fica quieto. Para de incomodar. Tem gente que vai mandar você ficar quieto. Tem gente que vai querer obstruir o teu milagre. Tem situações que vai querer impedir você de clamar a Deus. Alguém chega e fala para ele, olha, fica quieto, está passando aqui Jesus de Nazaré. E a Bíblia diz que quando mais alguém falava para ele ficar quieto, o que ele fazia? Ele gritava mais ainda. Ô meu irmão, se o diabo tem falado para você, desista, para de orar, desista de orar pelo seu marido, desista de orar pelo teu filho, desista de orar pela tua casa, desista da tua vida profissional, desista da tua vida sentimental, desista de você ser um crente fiel, meu irmão, em nome de Jesus hoje, você vai orar mais ainda, você vai gritar mais ainda, você vai declarar, nada vai impedir que eu viva o meu milagre. Ele sabia que aquela era uma oportunidade que ele não poderia perder, e eu quero profetizar, meu irmão, em nome de Jesus, nenhuma oportunidade na tua vida será perdida, em nome de Jesus. Deus vai te levar para outros patamares, Deus vai te levar para lugares mais altos, mas agarra as oportunidades. Se o diabo tem falado para você, fica quieto, hoje Deus te trouxe aqui, meu irmão, para você levantar a sua mão, glorificar o nome do Senhor, e crer mais ainda. Oh Senhor, eu creio que hoje o Senhor vai tocar na minha enfermidade, vai tocar na minha luta, vai tocar no meu casamento, vai tocar na minha família, e hoje é o dia de você sair daqui com o seu milagre, para a glória do nome do Senhor Jesus, aleluia. Hoje é o dia, querido, hoje é o dia de você ouvir o que ninguém talvez está ouvindo. Ele tinha convicção das promessas da palavra de Deus, e eu creio que Deus tem promessa para a minha vida, tem promessa para a sua vida, amém, irmãos? E a Bíblia diz que quando ele começa a clamar mais ainda, aquele clamor faz com que Jesus pare. Jesus para, porque alguém está clamando a ele de forma diferente. Jesus para porque alguém toca nele de forma diferente. A Bíblia diz que Zaqueu sobe naquela árvore para ver Jesus, mas a Bíblia diz que Jesus o vê primeiro. Quem sabe você veio aqui para ver Jesus, querido, mas eu quero dizer uma coisa para você, Jesus te viu primeiro. Sabe por quê? A Bíblia diz que antes não fosse vós que escolhesse a mim, mas eu vos escolhi a vós outros, e vos nomeei para que vades e deis fruto. Então Jesus te escolheu antes. Quem pode glorificar a Deus por isso? Diga aleluia. Como eu gosto de saber disso, que Jesus me escolheu antes. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, é que Cristo nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores, falhos.
Ele me amou primeiro, querido. Jesus para, porque um mendigo está clamando a Ele. Porque o mendigo está falando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que é essa palavra misericórdia? Você já ouviu falar de cardiologista? Cardiologista é médico do quê? Médico do coração. Cardio, a veia cardíaca que nós temos, algumas veias cardíacas. Misericórdia é uma palavra composta. Coloca o seu coração, o seu cardia na minha miséria, na minha necessidade. Ele está falando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O Senhor pode tirar. Eu sofri uma injustiça quando eu era criança. Eu não sei qual é a injustiça, qual o trauma que você sofreu lá atrás. Mas hoje Jesus está aqui, querido, para colocar o coração na tua miséria, para consolar você, para colocar o coração na sua necessidade, para te abençoar. Ele está clamando, está dizendo, e a Bíblia diz que Jesus para agora. E Jesus manda chamar aquele mendigo, manda chamar o Bartimeu. E alguém que tinha falado para ele: cala a boca, fica quieto, não incomode o mestre. As mesmas pessoas, Jesus fala: vai lá, manda chamar ele, porque eu vou fazer uma obra na vida dele. Manda chamar ele, porque eu quero falar com ele. Oh, querido, em nome de Jesus, todo fofoqueiro que falou mal de você, todo aquele que falou que você não ia virar nada, quem sabe na tua família, quem sabe pessoas do teu emprego, meu irmão, em nome de Jesus, vão ter que testemunhar a tua vitória, vão ter que testemunhar, vão ter que falar. Oh, meu irmão, em nome de Jesus, hoje eu quero profetizar que assim como aqueles que mandaram ele ficar quieto, tiveram que ir lá e dar uma boa notícia. Quem sabe pessoas que falaram que tudo ia dar errado para você, vão ter que testemunhar. Olha o que Deus está fazendo, olha o que está acontecendo na vida dele. É que nem Obed-edom. Obed-edom vivia lá na beira do caminho, não tinha nada. E alguém vai falar assim: olha só, Deus abençoou a vida dele, a casa dele, a família dele. Ele virou notícia. Eu quero profetizar, meu irmão, em nome de Jesus, você vai virar notícia de milagre. Sabe por quê? Porque nesta noite o Senhor está te chamando. Nesta noite Jesus está parando aqui. Quem pode levantar a sua mão aí e dizer assim: Jesus, filho de Davi, fala comigo: Jesus, diga forte: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Oh, querido, quem crê que Jesus pode ter misericórdia da sua vida, diga aleluia. Eu não sei o que você precisa de misericórdia, querido. Eu não sei o que você precisa de milagre, mas hoje Jesus está te chamando. Alguém chega e fala para ele: olha, tem bom ânimo, se alegra aí. E é essa palavra para mim e para você, querido. Tenha bom ânimo, se alegra aí, porque Ele te chama. Tenha bom ânimo, se alegra aí, porque Jesus está te chamando. Sabe qual é a outra ação que esse mendigo faz, querido? Quando alguém fala: olha, Ele está te chamando, imediatamente, ele tinha problema nos olhos, mas ele não tinha problema nenhum nas suas pernas, no seu corpo, porque a Bíblia diz que imediatamente ele dá um salto e larga a capa dele e vai até Jesus. Aquela capa dava autoridade para ele ser mendigo. Quando ele dá aquele salto, irmãos, quando ele deixa a capa, ele ainda está cego. Quem está comigo, diga amém. Mas ele vai até Jesus. Talvez ele vai tateando, mas ele vai e ele larga a capa que ele podia pedir esmola. Ele está dizendo: a partir de agora, Jesus está me chamando. Eu sei que algo vai acontecer na minha vida. Oh, querido, quando Jesus te chama, algo vai acontecer na tua vida. Pode ser que você ainda não está enxergando, mas creia, tenha bom ânimo, tenha fé. Você pode não estar enxergando, mas vai acontecer milagre na tua vida. Vai acontecer o sobrenatural. Se anima aí, se alegra aí. Quem sabe o diabo tinha colocado medo, tristeza, dor dentro de você, mas hoje ele te chama, meu irmão. E ele, naquela atitude de fé, deixando para trás o passado, deixando a derrota, deixando aquela capa de miséria, ele se levanta e vai até Jesus. Interessante que ao chegar até Jesus, talvez tateando, sem enxergar nada, Jesus faz uma pergunta para ele, e pergunta para ele: olha, o que queres que eu te faça? Meu Deus do céu, ele era cego. Jesus sabia que ele era cego, ele não enxergava nada, mas Jesus esperava ouvir dele, que ele pudesse agora declarar com a sua boca qual era a sua necessidade. Quem crê que Deus está aqui essa noite, diga aleluia. E Deus nos dá a oportunidade, queridos, para declararmos a nossa necessidade, a nossa carência. O que queres que eu te faça? E ele declara: Senhor, eu quero ver
que eu tenha vista. Minha oração nessa noite é que você possa responder ao Senhor. Essa mesma pergunta Ele faz para mim e para você. O que queres que eu te faça? Aquele mendigo disse para Jesus: toca nos meus olhos, que eu tenha vista. Quem sabe você está aqui hoje e perdeu a visão de tudo, dos relacionamentos, perdeu a visão dos negócios, perdeu a visão de tantas coisas. Mas o Senhor nessa noite pode tocar na tua vida. O Senhor nessa noite pode restaurar a tua família, pode restaurar a tua vida. O Senhor nessa noite pode tocar naquilo que está doente, pode tocar no teu corpo. O Senhor está aqui para te tocar. E a Bíblia diz que aquele moço tinha fé imediatamente. O Senhor dá uma palavra para ele. Jesus disse para ele assim: olha, vai, a tua fé te salvou. Queridos, não precisou ninguém pregar para ele, não precisou ninguém falar para ele: olha, quem está passando aí é Jesus, o Filho de Deus, é Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não precisou ninguém, era Ele que já tinha ouvido, Ele que já tinha colocado no coração. Quando Ele deixa a capa, ninguém precisou falar para ele: deixa a capa. Alguém só chegou e falou para ele: olha, o Mestre te chama. Ele foi rapidamente. E agora quando ele chega a Jesus, aí sim: o que queres que eu te faça? Eu quero ver. E imediatamente ele começou a ver. E Jesus fala para ele: a tua fé te salvou. Eu quero profetizar nessa noite, querido, que a tua fé, ela vai te curar, vai te salvar, vai te libertar. E sabe o que é mais interessante, querido? A Bíblia diz que imediatamente ele começa a ver, começa a enxergar. Mas ele segue a Jesus. Sabe por quê? Porque melhor do que você ser curado, melhor do que você ser liberto, do que você prosperar, é você ter o seu nome escrito no livro da vida, é você ser salvo. Oh, querido, para Jesus teve que falar: olha, levanta, manda ele vir até mim. E ele se levanta, dá um salto. Mas para outro, para Zaqueu, Jesus tem que falar: desce depressa, Zaqueu. Desce da sua arrogância, desce dessa prepotência. Desce dessas coisas ruins que você tem feito. Desce aí, porque hoje eu quero entrar na tua casa. Porque hoje me convém jantar contigo. Porque hoje eu quero estar contigo. Quando Jesus está lá, Jesus fala assim: olha, também hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Meu irmão, eu não sei qual é o teu passado, eu não sei o que você viveu lá atrás, mas a partir de hoje, se anima aí, porque Jesus está te chamando, e Ele te chama, sabe para quê? Para mudar a história da tua vida. Até aquele dia, aquele homem era um mendigo, era o filho de Timeu, mas a partir daquele dia, ele passou a ter nome, ele passou a ser alguém que foi curado por Jesus, ele passou a testemunhar do milagre. E eu quero profetizar na tua vida, meu irmão, que você será um testemunho de milagre, você será um testemunho de vitória. Todos olharão para você e vão falar: eis aí alguém que foi salvo por Jesus, eis aí alguém que foi transformado. Hoje ele é um marido honrado, uma mulher honrada, é um filho abençoado. Oh, querido, você tem a marca do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Hoje, se alegra aí, porque o Senhor está te chamando. Se alegra aí, porque Deus tem um plano na tua vida. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor, pode glorificar a Deus. Eu quero que você se coloque em pé, em nome de Jesus. Eu gostaria que você, nessa noite, pudesse enxergar espiritualmente. Se as pessoas só falam derrota para você, se as pessoas gostam de espalhar notícias ruins, eu e você somos aquele que gostamos de boas novas, de boas notícias. Deus tem boas novas para mim e para você. Deus hoje está te chamando. Quem crê nisso, diga aleluia. Aquele moço aceitou imediatamente o convite, porque ele queria a vida eterna, ele queria a transformação, ele queria Jesus, ele reconhecia Jesus como Senhor. Será que você pode reconhecer Deus na tua vida hoje? Será que você pode reconhecer Jesus? A Bíblia fala que não existe nenhum outro nome em cima dos céus, na terra ou debaixo da terra, pelo qual nós devemos chamar, a não ser o nome de Jesus. Porque ao nome de Jesus, todo joelho se dobra, dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Este moço, ele confessava Jesus. Esse moço que tinha um trauma, que sofria há muitos anos,
Mas quando ele conheceu Jesus, quando ele aproveitou, agarrou aquela oportunidade, aquilo mudou na vida dele. Será que você tem deixado as oportunidades passar? Será que você tem deixado, querido? Esses são os últimos minutos da nossa vida, que nós estamos aqui. Nós podemos ter outros que virão lá na frente. Mas qual é o seu posicionamento hoje? Qual é o seu posicionamento neste presente que Deus está te dando, que é o agora? Que você faça um voto com Deus, que você possa falar para o Senhor: Senhor, toca na minha vida, toca nos meus olhos, toca nos meus pés, toca, quem sabe, no seu corpo físico, toca nos meus sentimentos, nos meus pensamentos. A Bíblia diz, Filipenses 4:8, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, e se há algum louvor nisso pensais. Quem sabe, o diabo tem enchido a sua mente com maus pensamentos, falado para você: olha, fica quieto, para de adorar a Deus, para de crer, para de confiar. Como alguém que chegou para Jairo e falou: olha, pare, sua filha já está morta. Mas a última palavra, querido, está na boca de Jesus. Então, se o diabo tem falado hoje, você vai levantar as suas mãos e vai adorar o Senhor. Você vai falar: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, reina na minha vida. Jesus, eu quero estar contigo. Mateus 11:28, o Senhor diz assim: olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É uma promessa do Senhor. Ele vai te aliviar, querido. Ele vai te curar, vai te transformar. Então hoje, que você se encha de ânimo, que você se encha de alegria aí, em nome de Jesus.